Então, no capítulo 6, nós vamos estar estudando os componentes da teologia. E é muito interessante nós entendermos esses componentes da teologia de uma forma tranquila e abrangente. Na verdade, o maior componente da teologia é Deus, o maior na sua essência, na sua grandeza. Quando nós falamos assim de Deus, falamos dele assim, mais ou menos no componente da teologia, porque envolve um todo, né? Toda a criação, todas as ações e tudo mais. Como nós estudamos teologia a partir da palavra de Deus, na verdade não a palavra em letra, deixa eu explicar essa questão da palavra em letra, porque muitas pessoas e muitas religiões elas acabam lendo a palavra, tendo a Bíblia, né, essas religiões pseudo-cristãs, tendo a Bíblia como palavra de Deus, como palavra, né, como justificada a regra, na verdade, leem até a Bíblia, algumas religiões citam a Bíblia, até algumas religiões evangélicas, mas não conhecem a revelação da palavra. Então nós temos que entender que um dos componentes que agregam a teologia é a revelação da palavra de Deus. Sem a revelação da palavra de Deus, e isso é interessante, que quando nós observamos os discípulos, se você ler o Novo Testamento, os Evangelhos, você vai ver que os discípulos não entendiam muito o que Jesus falava, mas que quando Jesus sopra sobre eles o Espírito, eles começam a entender o que Jesus falava. Às vezes nós lemos a palavra de Deus e ficamos sem entender, sem compreender o que é a revelação da palavra. E aí, nós não conhecendo esses componentes da teologia, nós acabamos falando coisas que não estão de acordo com a vontade real de Deus. Como é que descobrimos essa vontade real de Deus? Quando há uma revelação em um contexto gramatical, histórico-gramatical, dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus. Então, se observarmos essas questões, nós vamos entender. Outro componente da teologia é a fé, porque a fé ela é fundamental para que possamos nos envolver mais e mais com a palavra de Deus. E muitas coisas na teologia elas não podem ser provadas ou tocadas, ela é entendida pela fé. A própria palavra do Senhor diz em Hebreus 10 que o meu justo viverá da fé. E se ele retroceder, meu espírito não tem prazer nele. Então muitas coisas que nós fazemos, nós aderimos à fé, à confiança, a acreditar. Às vezes não temos uma prova científica nisso, mas nós cremos, porque a revelação da palavra de Deus trouxe fé em nosso coração, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, e nós acabamos entendendo aquela revelação pela fé. Muitas pessoas esperam algo. Isso é fé, é a convicção das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Então, quando eu tenho esperança, eu tenho fé. Então, um dos componentes da teologia fundamentais é a fé. O outro componente é o homem, porque a revelação e a fé é dada ao homem, e o homem exerce essa questão. O homem é esse objeto, né, da teologia cristã. O outro objeto da teologia cristã, não podemos falar objeto, né, mas podemos tratar isso como componente e não objeto. Então o componente, a gente às vezes usa alguns termos até equivocados. Então componentes da teologia é Cristo. Sem ele não há revelação, sem ele não há fé, sem ele não há uma comunhão com o homem. Então Cristo é o componente da teologia. Quando nós estudamos a fundo, nós entendemos que tudo isso tem sido tirado do nosso meio. Cristo é cristocêntrico, né? A questão cristocêntrica, essa questão tem saído do nosso meio. Cristo tem saído do centro. Então, quando Cristo sai do centro, não há uma verdadeira adoração, não há revelação e não há uma fé genuína, uma fé firme, uma fé honesta, viável.
Então Cristo, ele é um dos maiores, ou é o maior componente da teologia. É através dele que vem todas essas coisas. O que o diabo quer fazer? Vamos entrar numa aplicação pessoal, no mundo espiritual, entendendo isso no contexto bíblico. Ele quer tirar Cristo do centro. Como que eu tiro Cristo do centro da igreja? Quando eu retiro a palavra da igreja. Eu retirando a palavra, não há mais fé genuína, não há mais fé, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então o objetivo de Satanás é retirar a palavra da igreja e colocar outras coisas. Então as teologias que têm se manifestado hoje em diversas denominações e religiões, elas têm vindo com um monte de componentes ou muitos componentes errados, baseado no homem no centro, né? Tirando Cristo do centro e colocando o homem no centro. E isso tem atrapalhado muito as pessoas encontrarem Cristo, encontrarem a revelação verdadeira da palavra e encontrar o próprio Deus, que é outro componente da teologia. Então, quando eu não olho para essas questões, eu não olho para o Evangelho a partir de Cristo e recebo a palavra como palavra de Deus, palavra de Cristo, eu perco o foco. Aí eu começo a colocar coisas na igreja, começo a colocar eventos, um monte de coisas, tiro o foco da igreja e eu acabo perdendo essa qualidade na teologia. Então os teólogos hoje eles já vêm formados com esse pensamento ou com essa tendência, eu costumo dizer marqueteira, de querer trazer ou ajudar Cristo naquilo que ele já nos propôs dentro da sua palavra. Então, observe bem esses componentes: a revelação da palavra, a fé, o homem, Cristo e Deus. São os 5 componentes da teologia que são fundamentais para que isso caminhe. Entendendo que Cristo é o cabeça da igreja, que ele é o cabeça de todos esses componentes. Amém?